capítulo 14. Daqui a pouco a gente vai usar esse texto. Irmãos, nós continuamos com a série de mensagens definindo Jesus. E hoje, na terceira mensagem. Quando a gente vai olhar para falar sobre Jesus, são tantas coisas. Tem que sair escolhendo, porque senão você prepara uma mensagem que não vai terminar mais. Glória a Deus. Esse nome que tem poder. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmãos, definir Jesus é algo que o mundo não cansa de fazer, mesmo sem ter qualquer conhecimento bíblico. Se você realmente deseja saber quem é Jesus, venha direto à fonte. Qual é a fonte, pastor? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? A declaração eu sou para essa mensagem encontra-se no texto que acabei de dizer para vocês, Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos de 1 a 6. Antes, porém, eu quero ver com vocês alguma coisa do capítulo 13, que retrata a última Páscoa e a ordenança da ceia do Senhor. Vejam só, irmãos, para os discípulos, aquela seria mais uma Páscoa, mais um momento no qual estariam juntos, celebrando a Páscoa, com a mensagem da Páscoa, que é o anúncio da vinda do Messias. A Páscoa quer dizer passagem, então na Páscoa se anuncia a vinda do Messias. Agora João relata que o espírito do mestre estava perturbado, estava inquieto, e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Olha o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, se puder diminuir o meu retorno, obrigado. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele estava falando. E isso era algo que lhes parecia impossível. 3 anos juntos, todos considerando um ao outro como irmãos, juntos ali com Jesus, pela manhã, tarde, noite, de madrugada. Isso era algo que verdadeiramente eles não tinham passado pela mente deles. Então Jesus declarou que haveria um que iria traí-lo, e Pedro, como sempre, impetuoso, então ele fala em voz alta, ele diz: Senhor, darei a minha vida por ti. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 38. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O coração dos discípulos estava ficando perturbado. Eles começaram a ficar agitados. Eles começaram a deixar que as emoções surgissem. E eu posso dizer, a gente pode dizer que praticamente chorando ali eles estavam. Então Jesus começou a falar com eles, dando-lhes conforto, segurança e consolo, dizendo, João 14, de 1 a 6, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, esse é o eu sou, do qual estamos falando hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Palavra de Jesus. Agora, irmãos, o mundo afirma que há muitas maneiras diferentes para chegar ao céu. Muitos caminhos. O mundo diz que há muitas verdades diferentes e você só precisa encontrar a sua própria verdade e possuí-la. Tudo o que é verdade para você é verdade. O mundo também diz que há muitas maneiras de você conseguir tudo aquilo que você sempre quis. Mas Jesus diz: não, não. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Agora, entenda o contexto dessas palavras. Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, que estavam muito preocupados, ansiosos, porque não sabiam o que estava para acontecer. O que é que eles sentiam? Eles sentiam medo. E mais uma vez, o coração perturbado. Então a palavra de Jesus não era somente uma proclamação, mas consolo. Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Igreja, você está aqui? Essas palavras são também para nós hoje. Quando estivermos passando por turbulências na vida, quando o susto da saúde for uma realidade, quando houver crise financeira, ou quando acontecimentos com os filhos que nos deixam preocupados, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Amém? Então não deixemos, igreja, que o nosso coração seja afetado por circunstâncias externas ou circunstâncias internas. Nós sabemos que as piores batalhas, elas se dão a nível interno, aqui dentro de cada pessoa. São batalhas contínuas, e que são vencidas uma a uma, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. É por isso, irmãos, que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, tem que estar conectado com o céu. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor, há poder no nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor não desampara os seus. Vai falando, eu creio que o Senhor não desampara os seus. Eu creio que tudo aquilo que tenho apresentado diante do Senhor, o Senhor já está me respondendo. Ó Deus, em nome de Jesus, me dá o discernimento, para que eu possa verdadeiramente entender, ter a percepção espiritual da tua resposta. Amém? É assim, irmão. Tem que ser o tempo inteiro assim. Então nós não permitiremos que as adversidades afetem o nosso relacionamento com o Pai eterno. Porque são nessas horas que somos lembrados que Ele é o caminho para que possamos contornar as adversidades. Ele é a verdade que tranquiliza o nosso coração. Ele é a vida. E quando o Senhor ordena a vida, a morte, a doença não terão mais lugar. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Acreditem em mim. Jesus está dizendo: acreditem em mim. Essa é a chave. Acreditar significa confiar ou depositar as suas esperanças nessa realidade. Então, em primeiro lugar, nós afirmamos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Não foi uma descoberta nossa, mas uma declaração que Ele nos fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora lembre-se de uma coisa.
vamos lá naquele local, né? Os discípulos estavam com o coração perturbado. Jesus tinha terminado de celebrar a última Páscoa. E aí Jesus vai e ele conta aos seus discípulos, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém? Então Jesus estava falando o quê? Jesus estava falando sobre o céu. Jesus estava falando sobre a eternidade. Jesus estava falando sobre a vida após a morte. Jesus estava dizendo: vocês têm a garantia de que estarão comigo. Estaremos juntos na eternidade. Aleluia. Então Jesus usou a palavra casa. Agora, essa casa não tem o sentido de uma construção. A palavra foi empregada com o sentido de lar. Eu posso dizer que para 99% das pessoas que me escutam essa noite, o lugar de refúgio é a sua casa, o seu lar. É bom quando a gente vai para casa. É muito bom. Você sabe que vai encontrar sua esposa, os seus filhos. Aqueles que os filhos já casaram, sabe que vai encontrar a esposa naquele lugar, um lugar de descanso, um lugar de proteção. Agora, irmãos, o lar não é necessariamente o lugar onde você mora, mas onde você é amado. É onde estão as pessoas que amam a você. E você as ama. O lar é onde você pode baixar a guarda. O lar é onde você pode ser você mesmo. O lar é onde você está seguro. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo aos seus discípulos em todo o tempo: se você está sofrendo, você tem um lar. O seu lar não é o mundo no qual você está vivendo agora. Aleluia. Não é o corpo que você está vivendo agora. Não são as circunstâncias nas quais você está passando agora. É totalmente diferente. É melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus está dizendo: se você crê em mim, passará a eternidade em nosso lar. Amém. Aleluia, glória a Deus. É uma realidade estabelecida. E Jesus diz isso com segurança e certeza absolutas. Em segundo lugar, ir para o céu não depende dos seus esforços. Aí sempre que eu falo isso, eu me lembro de uma determinada pessoa evangélica, de uma outra denominação, e conversando com ela, ela disse assim: ah, pastor, eu estou numa batalha ferrenha, eu luto o dia todo para conquistar a minha salvação. Oh Deus, não somos nós que conquistamos, não, foi Jesus quem conquistou. Ali no Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades. O profeta Isaías chega cerca de 750 anos antes, em profecia disse: olhando para Ele não se via parecer nem formosura. A Bíblia nos garante que somente as pessoas que entenderam que vivia uma vida de pecado, longe de Deus, e por causa de Jesus, o Filho de Deus, pelo seu sacrifício, e não pelo que herdaremos, iremos para o nosso lar, o céu. Você crê nisso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para cometer engano. Não.
Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Não aceite a isca de Satanás, para colocar na sua mente dúvida. Eu não mereço ir para o céu. É verdade, eu concordo com você. Você não merece também não. Merece não. Eu também não mereço. Ninguém merece. É pela graça de Deus. É pela graça imensurável de Deus. Aleluia. Essa graça de Deus, pela sua graça, que nós recebemos por fé a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, quando a pessoa começa a pensar que depende dela mesma para ir para o céu, eu posso dizer a vocês que aí começam os problemas. Porque Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Às vezes a gente entra em determinadas situações de aperto, de dificuldade. Um determinado lugar estava falando uma pessoa de uma outra religião, aí disse assim, é verdade, né, pastor? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. Aí eu tive que dizer, não, só existe um caminho, é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é isso que todos os caminhos, não, só existe um caminho, só existe um único caminho, e esse caminho é Cristo, aleluia, aleluia. Igreja amada do Senhor, Deus tem poder para mudar a nossa história, eu creio nisso, A minha história também foi mudada uma vez, quando Deus me curou de uma doença que para a medicina é incurável. Todo sofrimento pelo qual você passa não irá durar para sempre. Tudo é temporário. O que permanece para sempre é a palavra de Deus, amém? Agora, escutem, a glória do destino não suporta a dor momentânea. A glória do destino não supera a dor momentânea. A glória do destino não supera a dor momentânea. Mas em terceiro lugar, Jesus é a verdade que revela o coração do Pai. Evangelho de João, capítulo 14, agora versículos de 7 a 11. Se de fato me conheceis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não creis que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, aleluia. Igreja, o que quer que você veja em Jesus, é assim que o Pai é. Jesus é a expressão de Deus, Pai. Irmãos, como é bom saber que Jesus é a verdade que nos liberta. Jesus, a verdade que nos leva a Deus. Jesus, a verdade que nos aproxima de Deus. Jesus, a verdade que nos traz paz de Deus ao nosso coração ansioso. Jesus, a verdade, é o descanso que a sua alma tanto almeja. Jesus não é apenas o caminho que nos leva à casa do Pai, mas também aquele que está preparando um lugar para todos aqueles que dele creem. Aleluia. Você crê nisso? Diga, eu creio. Você pode louvar o Senhor aplaudindo a Jesus?
Em Cristo você vai chegar lá. Em quarto lugar, a vida do Pai em nós. Nós não estamos falando de uma vida natural, mas da plenitude de Deus em nós. Vou repetir. Nós não estamos falando de uma vida natural, mas da plenitude de Deus em nós. E aí nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Aleluia. Seja grato e honre a nova vida que você recebeu em Jesus. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente olhar na história de Davi, a gente vê que Davi ele teve muitos problemas com seus filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele reconhecia o seu erro, ele se apresentava diante do Senhor de todo o coração. E o Senhor, que conhece o nosso coração, sabia que verdadeiramente ele estava ali de todo o coração, o Senhor o perdoava. Mas Davi teve muitos problemas na sua família. E os problemas o acompanharam até o final da sua vida. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, tem um problema, algo que surgiu, que aconteceu comigo, quando eu ainda não tinha uma experiência real com Cristo. Eu não era uma nova criatura. Eu não sei o que pode ter sido, mas existem situações que elas acompanham a nossa vida. Então, se você é um homem, seja um homem de Deus. Se você é uma mulher, seja uma mulher de Deus. Mostre que verdadeira diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora fixe o seu olhar em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas algumas coisas que permanecem e vão acompanhando. Eu não estou falando de você estar em pecado, não. Estou falando de ser responsável, de assumir compromissos. Amém? Agora, igreja, há esperança de dias melhores, porque você viverá algo novo todos os dias com o seu Salvador. Sua vida não será nunca mais a mesma. Quando a gente abre o coração e declara e recebe a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador, as coisas mudam. Os pensamentos, as vontades, os projetos. Agora você pode dizer: mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Uma coisa muito simples que você escuta aqui todos os dias: praticando a palavra de Deus. Amém? Praticando a palavra de Deus. Essa palavra não tem que estar guardada no coração só para você. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra estava escondida no coração, significava o quê? Que ele estava com a palavra estava dentro dele, em ação na sua vida, para que ele não caísse em tentação. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então em Cristo, nós vivemos para Cristo. Jesus se fez semelhante aos homens, para que os homens sejam semelhantes a Ele. Esse é o propósito divino. Mudar o nosso caráter, para que fiquemos verdadeiramente mais parecidos com Jesus a cada momento. Eu não digo a cada dia, mas a cada momento, a cada instante, agora. Mas eu começo a encerrar. E quando entendemos a grandiosidade
Grandiosidade, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui, um parênteses aqui. Ninguém está vendo, né? Eu nem sonhava em ser pastor, eu já era jovem. E estava uma vez numa pregação, e o coitado lá do seminarista, ele travou. E não saía daquilo. E eu digo para vocês, eu fiquei lá, baixei assim a cabeça e sorri muito, né? Aí quando acontece comigo, eu me lembro disso, ó. Mas aqui é tudo bom, porque ninguém sorriu demais de mim. Aleluia, glória a Deus. Então, quando entendemos a grandiosidade das palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós passamos então a viver cumprindo os propósitos de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, a não ser por mim. Então passamos a viver cumprindo os propósitos de Deus. Aí o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. O crente precisa praticar boas obras, não para salvação, porque não são as boas obras que salvam, mas em Cristo Jesus, o nosso coração transborda do amor de Deus, para ajudar o nosso próximo, para pregar a sua palavra. E meu irmão, minha irmã, escute bem isso, sei que você tem ouvido isso sempre. Deus tem planos maravilhosos para você. Então não pare de buscar, até que os propósitos de Deus estejam claros em sua jornada de vida. Não tenha pressa, mas coloque-se disponível para o Senhor. Senhor, como tu queres, não como eu quero. Senhor, no teu momento, não no meu. Aí Jeremias 33:3 diz assim, Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. O que Deus tem para cada um de nós? O que Deus tem para cada um de nós? Coisas grandiosas, coisas insondáveis que ainda não conhecemos. Aí vem Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, uma versão diz, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus o criou de propósito para os seus propósitos. Você não foi criado por acaso. Deus criou você de propósito para os seus propósitos. Amém? Então você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ter comunhão com Deus e com as pessoas. Não dá para dizer que tem comunhão com Deus se não tem comunhão com as pessoas, gente. Você foi criado para ser como Jesus. Você foi criado para servir a Deus e as pessoas. Você foi criado para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação de Deus no mundo. Você foi criado para isso. Nós fomos criados para isso. Se você puder, baixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos diante do Senhor. O Senhor, aquele que tem todo poder, o nosso Redentor, Jesus, Deus o Filho, que é assentado à tua direita, como a tua palavra nos diz, intercede por nós. O teu Espírito Santo, que habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ó Pai amado, que verdadeiramente a tua vontade seja feita em nossa vida.
Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta com a tua mão direita vitoriosa. Derrama sobre cada vida, Pai, conforme a sua necessidade, sarando enfermidades do corpo, da alma e do espírito, no nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, igreja, equipe de louvor.